Olá pessoal, nessa sexta aula começaremos a estudar uma nova categoria de circuitos digitais, que são os circuitos sequenciais. Nos circuitos estudados até agora, as saídas eram definidas quase que imediatamente em função das entradas. A principal diferença dos circuitos sequenciais em relação aos combinacionais é a capacidade de memorizar ou de manter estados por algum tempo. Começaremos com as diferenças essenciais entre circuitos combinacionais e sequenciais e da origem dessa capacidade de memorização. O exemplo ilustrado neste sistema ele não pode ser resolvido com as técnicas de projeto e com os circuitos que abordamos até agora. Ele mostra um desses sistemas típicos para a chamada de comissários em avião, onde o passageiro pressiona um botão, acende a luz, e a luz permanece acesa, retém o estado, até que o comissário pressione um botão para cancelar a chamada, apagando a luz. Esse sistema, neste momento, não cabe a pergunta sobre como esse sistema poderia ser implementado, uma vez que não estudamos a técnica para implementar circuitos capazes de memorizar um estado. Sempre até agora, qualquer saída é função de todas as entradas. Se uma entrada for alterada, a saída se altera imediatamente. Este é um exemplo de circuito capaz de reter seu estado até que alguma alteração em suas entradas provoque a mudança do estado. O que você pode notar de diferente neste circuito? É um circuito bem simples, ele possui apenas duas portas lógicas, já vimos circuitos mais complexos que esses. Mas você consegue notar alguma diferença deste circuito com relação aos circuitos combinacionais vistos até agora? Este é um exemplo de uma célula básica de um circuito sequencial que começaremos a estudar agora. A diferença deste circuito sequencial e de todos os circuitos sequenciais é que em suas células existem caminhos de realimentação. O que é realimentação? É quando tomamos um sinal, uma tensão de saída e injetamos de volta em uma das entradas, em uma ou mais entradas do circuito. E é justamente isso que faz com que o circuito retenha, memorize o seu estado. Então aqui temos os dois botões, chamar e cancelar, e inicialmente eles estão desligados. Observe que para definirmos o estado das duas saídas, precisamos conhecer os valores das duas entradas, aqui mostradas como indefinidas, das portas lógicas não OR. Então temos um circuito cujas saídas dependem das entradas e as entradas dependem das saídas. Esse sistema é indeterminado. Para quebrarmos essa indeterminação, precisamos assumir que o circuito está em algum estado. Vamos atribuir um estado inicial e ver como ele se comporta a partir de mudança nas entradas. Assumindo então que a porta ou superior seja 0 e a inferior seja 1, e portanto que a função não ou superior seja 1, já definimos o valor faltante da entrada da segunda porta. E deste modo podemos afirmar que a lâmpada inicialmente está apagada. Se a lâmpada está apagada, definimos por consequência a segunda entrada da primeira porta, fazendo com que o estado desta saída seja inverso ao estado da saída que acende e apaga a lâmpada. Pronto, temos os dois estados agora definidos. E o que acontece no circuito e com os estados quando o passageiro pressiona o botão de chamada? Temos agora uma das entradas que mudou seu estado de 0 para 1. E como sabemos, basta que uma das entradas seja 1 para que a função OR mude de estado. E por isso a função não OR será 0, mudando por consequência a entrada da próxima porta lógica que depende dessa saída. E agora temos 0 ou 0, a função OR muda para 0 e a função não OR muda para 1, acendendo a lâmpada.
Soltando o botão, o estado da primeira entrada da porta superior muda para 0, mas 0 ou 1 continua sendo 1. Não ou continua sendo 0. Na porta inferior temos 0 e 0, 0 ou 0 na entrada, que dá 0, e a negação faz com que o sinal aplicado à lâmpada continue sendo 1 e, portanto, a lâmpada continua acesa. E o que acontece agora quando o comissário ou comissária pressionarem o botão para cancelar a chamada? A porta inferior muda seu estado para 1, 0 ou 1 produz 1 como resposta, não ou faz com que a saída seja 0, que por consequência faz com que a lâmpada apague. Essa saída é realimentada na porta superior e isso fará com que a saída superior mude também de estado. E este exemplo serviu para nos mostrar as principais características dos circuitos sequenciais. A principal dessas características, e que pode ser observado mesmo pela construção do circuito, é que a saída não depende apenas das entradas, mas depende do estado atual. A próxima saída depende do estado atual. E isso significa que o circuito tem capacidade de memória. Assim, nos circuitos combinacionais, a saída depende apenas dos valores atuais das entradas, e nos sequenciais, as saídas dependem das entradas e do estado anterior. Ou, mais corretamente, dos estados anteriores, do que aconteceu no passado. Este circuito que acabamos de estudar o funcionamento é conhecido como LET. Além do LET, as outras células básicas de memória são os flip-flops. Ambos têm capacidade de armazenamento. Aliás, os flip-flops são construídos em torno de LETs. O LET é usado para construir flip-flops. Os LETs são assíncronos e os flip-flops são versões síncronas dos LETs. Qual a diferença entre síncrono e assíncrono? Qual a diferença entre síncrono e assíncrono? Isto veremos logo após estudar os sinais de clock. Vejamos agora os principais tipos de LETs e seus funcionamentos. O LET que acabamos de estudar, feito com portas NOR, podem também ser feitos com portas NAND, são conhecidos como LETs RS. S de set, R de reset. Para caracterizarmos o funcionamento de um LET, podemos utilizar um recurso muito similar à tabela verdade utilizada no estudo dos circuitos combinacionais. Esta nova tabela é conhecida como tabela de transição. E qual a diferença com relação à tabela verdade? A diferença é que na tabela verdade representamos a saída, apenas a saída em função das entradas, e aqui representamos o próximo estado em função das entradas e do estado presente. E desta forma, mesmo para um circuito com apenas duas entradas, teremos uma coluna a mais e 2 na 3 linhas ou combinações possíveis que determinarão o próximo estado. Como isto pode ser analisado?
Nas duas primeiras linhas, temos as situações em que as duas entradas são zero. E neste caso, a saída é mantida. Assim, para o estado 0, o próximo estado permanece 0. E se o estado presente for 1, o próximo estado permanece em 1. Na próxima situação, temos a entrada de reset acionada. E como sabemos, reset significa zerar a saída. Neste caso, se a saída é 0, ela permanece em 0, e se ela é 1, ela é zerada. E as próximas duas linhas temos o set acionado sem o reset, e isso faz com que a saída seja forçada a 1. Uma situação não abordada até agora é aquela em que ambas as entradas são acionadas simultaneamente. Fisicamente e na própria concepção desse flip-flop, esta é uma situação muito confusa, porque queremos resetar e setar ao mesmo tempo. E por isso, para este circuito, este estado é considerado proibido. Ele deve ser evitado simplesmente porque ele pode levar a situações imprevisíveis. Isso conflita com a própria nomenclatura aceita para entradas e saídas dos flip-flops. Geralmente temos duas saídas, sendo que uma é a saída Q e a outra é o inverso dessa saída, não Q. O que não é o caso quando as entradas são 1 e 1. Forçamos as duas saídas a terem estados iguais e não opostos, como seria requerido para uma estabilidade. A tabela de transição que acabamos de ver pode ser expressa de uma maneira mais compacta, mais fácil de entender. Que é representada nessa nova tabela. Nesta tabela temos S igual a 0 e reset igual a 0, faz com que o próximo estado seja o estado atual. Set igual a 0, reset igual a 1, força a saída igual a 0 para qualquer caso. Set igual a 1, reset igual a 0, força o próximo estado igual a 1. E ambas entradas iguais a 1, é uma situação que deve ser evitada e é identificada como estado proibido. Para tornar a operação do LET RS mais, digamos assim, disciplinada, podemos acrescentar uma nova entrada, identificada por C na figura, cujo propósito é tornar o circuito sensível ou insensível às entradas. Ou seja, ele só permite que as entradas comandem a troca de estado se C estiver habilitado ou 1. Que solução utilizamos para isso? Novamente utilizamos portas E funcionando como chaves. Se C é igual a 1, ele permite que a entrada S transmita seu estado ao LED. Caso contrário, a saída será sempre 0. A mesma coisa com o reset. Assim, C1 simplesmente liga as entradas através das duas portas ou chaves E C igual a 0 as desliga, tornando o LED insensível às entradas. E o símbolo comumente encontrado para os LEDs RS com entrada de habilitação, onde temos as entradas set e reset, entrada de habilitação, saída Q e o complemento da saída principal, chamado de não Q. Outro LED bastante utilizado é o LED tipo D. Esse D pode ser de delay, atraso, ou de data, dado. E em termos de funcionamento, é o LED mais simples que existe. Sua operação pode ser descrita como próximo estado da saída igual ao da entrada, desde que a entrada de habilitação esteja ativa. Na tabela de transição temos, se C igual a 0, próximo estado igual ao estado presente. Se C igual a 1, próximo estado, simplesmente igual à entrada. Aqui temos o símbolo do LED tipo D, entrada D e entrada de habilitação,
e as duas saídas, Q e seu complemento. E para que serve um elemento de circuito onde a entrada é igual à saída? Não bastaria, por exemplo, utilizarmos um fio ligando a saída à entrada? Claro que não, a diferença em relação a um fio ou a um circuito combinacional é aquela que vimos no início desse vídeo. O circuito é capaz de memorizar o estado durante um tempo. E um exemplo de uso dessa operação é mostrado na figura. Neste exemplo, desejamos fazer uma soma de dois valores de 4 bits, usando um somador com duas entradas de 4 bits cada, mas só temos um barramento de dados de 4 bits. Qual a solução para fazermos essa soma? A solução seria alimentar primeiro um dos operandos, armazená-lo e logo em seguida alimentar o próximo operando. De forma que, ao final do carregamento, teremos os dois valores presentes ao somador. O valor colocado no barramento e o valor carregado anteriormente no barramento e disponível na saída dos LEDs. E para isso precisamos utilizar a entrada G, que habilita a escrita nos LEDs. Num primeiro momento, temos então a entrada A presente e G igual a zero. Assim, A está simultaneamente presente nas entradas dos LEDs e no somador. Nesse instante, o resultado da soma não é válido, porque não temos os dois operandos desejados ainda. Assim que a entrada G for mudada para 1, o resultado é que o valor de A, que a saída dos LEDs assume ou memoriza os valores de A. Quando G volta a zero, os LEDs retêm o valor de A, uma vez que todas as entradas dos LEDs estão desabilitadas. E agora sim podemos carregar o novo valor da soma, que é o B. Observe que mesmo presente nas entradas dos LEDs, ele não é carregado porque G permanece em zero. Agora sim temos o resultado do somador válido, porque ele é um circuito, como vimos, combinacional. Ele responde quase que imediatamente às duas entradas. Numa das entradas temos B, na outra entrada temos A, e o resultado será a soma de A mais B.